Estados Unidos atacassem a Rússia? O cenário parece um pesadelo, mas e se, de repente, os Estados Unidos decidissem atacar a Rússia? É uma hipótese que causa calafrios, pois o simples fato de pensar em uma guerra entre essas duas potências nucleares pode fazer o mundo parar. A Rússia, com sua força militar impressionante, e os Estados Unidos, com sua tecnologia de ponta e liderança global, ambos com arsenais nucleares capazes de destruir o planeta várias vezes. O que aconteceria se um conflito de proporções globais se desenrolasse entre essas duas superpotências? Imagine o cenário: uma provocação em um território conturbado, uma resposta militar, e, de repente, o mundo se encontra em guerra. Não estamos falando de uma guerra convencional, com soldados marchando por campos de batalha. Estamos falando de um conflito em que o poder militar de ambos os lados pode ser devastador. Um ataque direto à Rússia não é algo que se resolve com simples negociações, e o impacto disso poderia ser sentido em todos os cantos do planeta. Mas como isso começaria? E como terminaríamos? A tensão crescente. A Guerra Fria nos mostrou a face mais aterradora de um mundo dividido entre duas superpotências, ambas tentando garantir seu lugar no topo. O medo do conflito nuclear foi uma sombra constante durante décadas, mas a questão que fica é: se o medo se concretizasse, o que realmente aconteceria? As relações entre as duas potências estão longe de serem amigáveis, mas um ataque militar direto de uma para a outra é algo que jamais se viu desde o fim da Guerra Fria. No entanto, em um mundo de tensões geopolíticas, tudo é possível. A disputa pelo poder, por recursos e influência é imensa, e os Estados Unidos, como líderes do Ocidente, têm interesse direto em desafiar a Rússia em várias frentes. O cenário inicial de um ataque tudo poderia começar com uma provocação. Imagine um ataque cibernético à infraestrutura dos Estados Unidos vindo de fontes russas. Em um mundo cada vez mais dependente de tecnologia, um golpe nos sistemas bancários, em instalações militares ou até mesmo em redes de energia elétrica poderia causar um colapso em uma nação inteira. A resposta seria quase automática. Os Estados Unidos, com sua vasta capacidade de defesa, lançariam ataques retaliatórios, talvez em um local como a Síria ou no leste europeu, onde interesses estratégicos se chocam constantemente. O problema é que a Rússia, que já tem um histórico de demonstrar força militar quando ameaçada, não ficaria parada. Ela já possui armas nucleares posicionadas estrategicamente, prontas para uso. O presidente russo, Vladimir Putin, em sua retórica agressiva, já afirmou em diversas ocasiões que a Rússia responderia a qualquer ameaça com força total, se necessário. A linha entre um confronto convencional e um nuclear é muito tênue, e a escalada pode acontecer rapidamente. O uso de armas nucleares. Agora, imagine o que aconteceria se, em resposta a um ataque convencional, a Rússia decidisse usar armas nucleares táticas. Isso mudaria completamente o cenário. O uso de armas nucleares de baixo poder em um ataque rápido poderia atingir bases militares dos Zymianowia em território europeu, atingindo de forma devastadora o continente. Em resposta, os Estados Unidos provavelmente utilizariam sua superioridade tecnológica para tentar contra-atacar com uma força proporcional. É aqui que o mundo entraria em uma área de risco sem precedentes. Um ataque nuclear, mesmo que limitado a uma área geograficamente restrita, provocaria reações imediatas em todo o mundo. A União Europeia, uma aliada estratégica dos Soeciwa, entraria automaticamente em crise. A China, sempre observadora, se veria forçada a tomar uma posição. O Oriente Médio, com suas tensões e alianças fluidas, também teria sua parcela de impacto, e países como a Índia e o Paquistão poderiam até mesmo considerar uma intervenção em uma tentativa de garantir suas próprias seguranças regionais. O caos global. A guerra nuclear entre superpotências significaria mais do que apenas destruição física. Significaria o fim da civilização como a conhecemos. O cenário seria apocalíptico. As cidades estariam em ruínas. A infraestrutura do planeta, do comércio global até a agricultura, seria devastada.
A comunicação entre os países se tornaria precária. O que restaria para a humanidade seria um mundo dividido, com sobreviventes tentando se reconstruir em meio a um ambiente tóxico, onde radiação e falta de recursos seriam os maiores inimigos. A economia global colapsaria rapidamente. O comércio internacional pararia. As bolsas de valores, as commodities, tudo se desvalorizaria. E países que antes eram considerados poderosos agora se veriam forçados a se preocupar com a sobrevivência. O acesso à comida, à água e ao abrigo se tornaria a principal prioridade para bilhões de pessoas. A escassez de recursos afetaria diretamente a capacidade de países se reconstruírem, e o comércio mundial, que atualmente interliga os países, deixaria de existir por um bom tempo. Os efeitos no clima. Outro aspecto fundamental seria o impacto climático de um conflito nuclear. O conceito de inverno nuclear é real. A poeira e a fumaça resultantes das explosões e da queima de vastas áreas agrícolas e florestais poderiam bloquear o sol, causando um resfriamento global. A temperatura mundial cairia drasticamente, afetando a produção de alimentos, levando a uma fome massiva. O colapso da agricultura também resultaria em uma escassez de alimentos, com milhões de pessoas lutando para sobreviver em um planeta que se tornaria cada vez mais inóspito. A resposta internacional. Agora, imagine a reação das potências do mundo inteiro. A China, embora em uma posição de neutralidade inicial, acabaria sendo forçada a tomar uma posição. Como potência nuclear, a China poderia tentar mediar o conflito, mas, se pressionada, também poderia entrar em um jogo de poder com os Estados Unidos e a Rússia, talvez até atacando aliados dos Estados ou tentando expandir sua influência sobre o território afetado. O impacto global seria tão grande que a ONU, organizações de ajuda humanitária e governos de outros países tentariam intervir para interromper o ciclo de destruição. Mas isso seria uma tarefa extremamente difícil. O caos seria tal que, provavelmente, a ordem internacional como a conhecemos não existiria mais. Poderíamos estar vendo o nascimento de um novo mundo, onde os valores, as alianças e os tratados internacionais se desintegrariam em prol da sobrevivência básica. Se os Estados Unidos atacassem a Rússia, o mundo não seria mais o mesmo. A guerra poderia começar como uma troca de golpes convencionais, mas rapidamente se tornaria um confronto nuclear devastador. O cenário seria apocalíptico, com consequências que afetariam não apenas os países envolvidos, mas toda a civilização humana. Não podemos subestimar o quão rapidamente as coisas poderiam sair do controle, e como a vida cotidiana, tal como conhecemos, poderia desaparecer em um piscar de olhos. Um mundo que já enfrenta desafios como mudanças climáticas, desigualdade e crise econômica, não seria capaz de suportar o impacto de um conflito nuclear. A pergunta permanece: estamos realmente preparados para enfrentar as consequências de um ataque nuclear em larga escala? A resposta, infelizmente, pode ser que não. A verdadeira questão é até onde a humanidade pode ir para evitar que um pesadelo como esse se torne realidade. Aproveite que você ficou até aqui. Inscreva-se no canal para nos incentivar a criar mais conteúdos como esse. Até logo!